Boa noite, moçada. Vamos dar continuidade aí, então, para a gente entender esse tema 15, que no que diz respeito às 3 colônias inglesas, e agora nós vamos falar dessa emancipação, dessa proclamação, dessa independência das 3 colônias. Nós vimos, a grosso modo, como que foi até a Revolução Americana, e nada mais do que entender esse grande imperialismo, né? Querendo ou não, os britânicos eles não vão aceitar de maneira nenhuma perder uma grande extensão territorial como aquela, como é de praxe de qualquer um, mas por ser um momento bem diferente, eis a questão, né, da diferença tão grande que foi a nossa emancipação. Então aqui é a chamada Guerra dos 7 Anos e essa nova política fiscal. E são nomes, gente, que infelizmente vocês têm que saber o contexto histórico. E eu sei que é muito já sabido por vocês, mas são coisas aqui que não tem como deixar de falar. Tem 2 coisas que eu coloquei uns adendos aqui para vocês, que tem uma conotação meio diferente se a gente não ler com cuidado, tá? Na apostila, mas o resumo, como sempre, tá muito bom. Então, essa chamada Guerra dos 7 Anos, ela acontece entre 1756 e vai até 1763. E daí, então, a gente sabe que em 4 de julho de 1776 acontece a independência, né, dos Estados Unidos. E o livro de vocês, ele vai falar do que houve nesse período inteiro. Então, começa com a Guerra dos 7 Anos. É um conflito que ocorre envolvendo algumas monarquias, claro, europeias, que é França e Inglaterra, que acabam eles disputando esses territórios na América do Norte, Ásia e África, tá? E na tentativa deles recuperarem todo esse prejuízo, e eles ainda colocam um álibi de que tudo isso que eles fizeram era para proteger os interesses dos colonos. É muito bom. Política é política em qualquer lugar e as estratégias são muito parecidas em qualquer lugar. Se vocês observarem até a política vigente, é muito doido. Então, a coroa britânica, ela começa, então, para fazer, com esse intuito, né, dizendo eles que era para proteger os colonos, ela vai determinar, então, um monte de cobrança de impostos, além de taxa de importação sobre alguns produtos, né, ou alguns não, diversos produtos de uso diário. E aqui ele coloca até alguns, como papel, metais, vidros, chás, e acabando proibir a exportação dessas mercadorias. É claro que se eles vão deixar de exportar, a balança comercial acaba ficando desfavorável e automaticamente eles vão haver uma necessidade de estar ligado à metrópole. Então é uma estratégia até muito interessante. E aí então eles decretam algumas leis com o intuito de implantar esse novo sistema, né? Que é a chamada Lei do Açúcar, 1764. Forçava os colonos a comprar açúcar apenas das Antilhas inglesas. Lei da Moeda, 1764. Proibia a emissão de papéis de crédito na colônia. Olha, tentando desestabilizar completamente a colônia. Lei da Hospedagem, 1764 também, que obrigava os colonos a dar abrigo e comida aos soldados ingleses. Lei do Selo, 1765, segundo o qual todos os documentos, jornais, revistas, panfletos, circulação na colônia
deveriam ser tributados e ter selo da coroa. É uma espécie, o que dá para entender disso aí, é uma espécie de controle que eles vão ter, né? Porque você vai ter que ter o selo da coroa, a coroa tem que então saber o que está em cada um desses panfletos de revista, e aí vai, né? É um controle, querendo ou não, completo. É óbvio o que vai resultar disso: uma insurreição. Claro que a reação não vai ser outra. E aí, então, eles fazem o quê? Eles vão boicotar os produtos ingleses. E protestos vão se intensificando para tudo quanto é lado. E aí o que fez? A coroa então acaba recuando em algumas. Ela vai recuar na lei do selo, que em 1766. Isso mais fez pesar a repressão sobre os colonos no tal chamado Massacre de Boston. Esse Massacre de Boston é conhecido também pelos britânicos como incidente na King Street. O que ocorre? Vocês vão ver que tem algumas coisas, eu coloquei aqui, ocorre em 5 de março de 1770, onde soldados britânicos acabavam atirando para tudo quanto é lado e acabaram matando algumas pessoas. E aí essas pessoas acabam assediando, eles acabam sendo assediados por uma multidão em Boston, porque essa briga a respeito de todas essas leis. E aí eles falam que aí eles começaram a fazer uma pressão em cima de um soldado, o soldado começou a atirar, 2 morreram na hora e posteriormente 3 morreram na hora e posteriormente 3 viriam a falecer. Então acabou sendo 5. E aqui também, na hora que vocês forem também quiserem ler a respeito desse massacre de Boston, vocês vão ver que quando eles falam que saem atirando e matam as pessoas, é por isso, mas o estopim mesmo acaba sendo a morte dessas 5. Completando essa série de leis que acabavam alterando essas relações entre metrópole e colônia, ela acaba então aprovando a lei do chá, em 1773. É muito interessante essa parte também. Entregando o monopólio do comércio desse produto à Companhia Britânica das Índias Orientais, que prejudicou completamente esse comércio de Boston. E aí, o que vai ocorrer? Eles vão agir com violência, e aí em 16 de dezembro de 1773, eles acabam se disfarçando de indígenas, e 150 colonos, eles acabam invadindo os 3 navios da Companhia do Porto de Boston, e pegam essas caixas de chá e lançam no mar, que aí ficou então conhecido como Festa do Chá de Boston, Boston Tea Party, tá? E aí então partimos agora para a Declaração da Independência. Diante dessas manifestações do colono, a reação também, tanto de um lado quanto de outro, dá para a gente entender muito bem. É claro que um não vai abrir mão de um grande território desse. O outro, por sua vez, sendo massacrado, não vai aceitar. Então vai ficar essa briga. E a metrópole acaba reagindo, né? Instituindo em 1774 a Lei Intoleráveis. O que é isso? A metrópole proibiu reuniões públicas, olha aí, ocupou colônias com tropa do Exército Real, reduziu o tamanho de algumas colônias e impôs o pagamento dos prejuízos causados pela festa do chá. E aí o que aconteceu? Isso só serviu para fortalecer o espírito de união entre os colonos. E aí eles então começam a colocar
e fortalecer essa ideia de independência da América do Norte. E aí eles se reuniram no primeiro Congresso Continental da Filadélfia. O que é isso? Esse evento permitiu o quê? A unificação das colônias na luta contra ações abusivas da Inglaterra. No fim do Congresso foi elaborado um documento afirmando que não seriam feitas concessões à metrópole e foi aprovado o rompimento comercial com a Inglaterra. Pensa, gente, como que fica? As colônias do Sul, a princípio, que depois isso aí nós vamos ver lá na frente um pouco, depois as colônias do Sul, imediatamente elas não abraçam essa causa da independência porque eles tinham um vínculo muito grande com a metrópole, por serem latifundiários. E então eles eram bem fiéis à Inglaterra. E aí depois acabam que alguns, em detrimento dos acontecimentos, eles aderem a essas ideias de liberdade. E aí em 2 de julho de 1776, você está vendo que já está próximo ao que é considerado a independência dos Estados Unidos, em 2 de julho, durante esse terceiro encontro que eles fazem, que é o terceiro Congresso Continental da Filadélfia, eles proclamam a independência das 13 colônias. 2 dias depois, aonde é marcado o 4 de julho, né, aprovada a Declaração Unânime das 13 Colônias Unidas da América, a Declaração de Independência, redigida por quem? Por Thomas Jefferson, que a gente conhece, e teve a colaboração de outros membros, entre eles Benjamin Franklin, que, gente, infelizmente, nessa questão tem que saber todos esses nomes. Por isso que eu estou me detendo e fazendo as coisas com mais cautela, falando com mais cautela em relação a isso. Esse ato de independência não foi suficiente para confirmar a condição dos Estados Unidos como uma nação livre, é claro, porque tem que haver, então, diplomaticamente a formalidade disso. Vocês viram que aqui no Brasil, quando é declarado em 1822, não são todos os estados que aderem, demora mais um pouco e até que os Estados Unidos, então, é o primeiro país a reconhecer. Então, tem essas dificuldades aí. E já que os ingleses não aceitam essas condições, eles vão iniciar uma guerra. E os colonos, então, foram obrigados a usar, para enfrentar os britânicos, né, os ingleses, a chamar o Exército Continental. Foi chamado de Exército Continental, que foi comandado por George Washington. Para continuar essa guerra, os estadunidenses pediram ajuda, óbvio, vai ter que pedir ajuda, da França e da Espanha. E, claro, todo mundo tem interesse muito grande nisso aí. Não foi à toa que os Estados Unidos reconheceu diplomaticamente o Brasil independente, porque vocês sabem que posteriormente teve aquela América para os americanos e daí vai. Tiveram interesses, tanto a França quanto a Espanha, eles têm interesse, né, em derrotar os britânicos, e em 1778 a França comprometeu formalmente a colaborar com os Estados Unidos, que mais tarde também receberam apoio da Espanha e da Holanda. Em 1781, as tropas coloniais venceram a batalha em Yorktown, na Virgínia, e em 1783 o governo britânico reconheceu a independência dos Estados Unidos por meio da lei do chamado Tratado de Paris, sabendo-se que esse Tratado de Paris ele foi assinado, não é que ele foi assinado em 1783, não. Esse Tratado de Paris ele é assinado em 1763, olha aqui, ó, aqui atrás, quando põe fim na Guerra dos 7 Anos. Então, por causa desse tratado é que o governo britânico reconhece a independência. Cuidado na hora de estudar isso aí, ok?
Não se esqueça. E na live aí a gente vê então mais alguma coisa, tá? Um abraço, gente.